dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo Entre Fórmulas. Estamos de volta depois das férias de final de ano aí. Férias mais ou menos, porque a gente já está ativa aí nas redes sociais desde que o ano virou. Mas a Fórmula E já aconteceu nesse final de semana, tivemos a primeira corrida da temporada e é claro que a gente teria que comentar sobre isso e eu não poderia falar sobre isso sem a minha parceira Cips. Olá, olá, olá. Como vocês estão? Estavam com saudades? A gente também tá. Fórmula E demorou para voltar, mas finalmente a temporada começou. Gen 3 nasceu de verdade e a gente não podia deixar de comentar, né? Sim, então a gente que tava com aquela tensão depois de ver a pré-temporada, pensando que, meu Deus, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Mas até que a gente tem bastante coisa positiva. Teve algumas coisas, alguns problemas, teve carros que acabaram parando, mas teve também acidente na corrida, mas também tivemos muita disputa, fomos surpreendidos com equipes aí que a gente não esperava que fosse surpreender a gente. Então tem bastante coisa positiva para falar aí sobre o EPIX do México. Para você que está ouvindo esse episódio, a partir agora de 2023, os episódios do podcast do Entre Formas também serão postados no YouTube. Então, se você caiu aqui de paraquedas e está acompanhando esse episódio, a gente vai postar do episódio 23 para frente aqui no YouTube. Para conferir os episódios anteriores, basta ir no seu agregador favorito. A gente está no Spotify, está no Deezer e está em vários outros. Então, basta você ir lá e ouvir os episódios anteriores. Mas agora, a partir do episódio 23 para frente, os nossos episódios estarão também no YouTube para vocês poderem ouvir por aqui também. Para começar, eu acho que a gente pode começar falando desse final de semana, focando no público. Eu acho que o público mexicano, eu sempre falo isso, abraçou a Fórmula E de uma forma incrível. A gente teve cerca de, acho que foi 50 mil pessoas, ou quase 50 mil pessoas. Eu sei que todos os ingressos foram vendidos. E assim, tava incrível, a atmosfera incrível, o público mexicano canta e solta fumaça colorida e faz festa e comparece em peso. Lindo, é simplesmente lindo de você ver tipo imagem aérea, vídeos, fotos das equipes e ver aquele mar de gente lá no Autódromo Hermanos Rodrigues. Como é que é para você essa sensação de ver casa cheia e não poderia ter começado num lugar melhor, né? É muito legal como a gente consegue ver e sentir esse amor que o México tem pela Fórmula E, mesmo de longe. Eles realmente abraçaram a categoria, eles fazem aquela festa. Uma festa que a gente, para quem acompanha a Fórmula 1, a gente já está acostumado a ver, mas quem acompanha a Fórmula E em todas as corridas e vê que nem sempre é assim, não são todos os países, sempre quando chega o México, dá aquele quentinho no coração. E esse ano eles aumentaram a capacidade de público e a casa ficou cheia mesmo assim, não sobrou um ingresso para contar a história. E é muito legal, porque a gente ia ver, por exemplo, a fanzone, o pessoal ia fantasiado, os pilotos super animados, todo mundo rindo e brincando. E, nossa, eu acho que a categoria merece esse carinho e é legal demais de acompanhar. Queria eu estar lá, entendeu? Sim, cara, foi muito legal ver as fotos, né, que saíram do pessoal fantasiado indo lá pegar o autógrafo com os pilotos, interagindo com eles. É um clima que realmente é muito gostoso. E vai ter umas pessoas falando, ai, acho que São Paulo vai ser assim. Eu sou realista, eu acho que, assim, temos que ser realistas, né? A Fórmula E corre no México desde a primeira temporada, então eles estão acostumados já com a Fórmula E. Aqui no Brasil é novidade, tem um monte de gente que nem sabe que vai ter corrida da Fórmula E aqui. Gente que curte automobilismo, gente que até se interessa, não faz ideia de que vai ter a corrida da Fórmula E aqui em março. Então, eu acho que a gente tem que entender que essa primeira corrida em São Paulo dificilmente vai ser casa cheia. Não imagino também que vai ser, tipo, 0 pessoas, que não vai ter ninguém. Eu acho que vai ter pessoas ali, ainda mais quando ficar mais perto do evento, mais pessoas vão falar, né? Mais lugares vão falar do evento. É natural, então acho que mais pessoas vão correr atrás de comprar ingresso. Mas eu não tenho expectativa de casa cheia. Talvez a gente comece a ter pessoas indo com mais frequência e tudo mais a partir dos próximos anos, porque a categoria vai crescer e vai ter mais gente sabendo que rola essa corrida aqui e tudo mais. Então eu tenho expectativa de que a gente tenha um público grande a partir dos próximos anos aí. Eu acho que agora no começo a gente tem que manter os pés no chão. Se for um monte de gente, se encher, uau!
maravilha. Mas eu estou sendo bem realista, sim. Não acho que vai ser flop, mas também não acho que é caso de que vai vender todos os ingressos, sabe? Não, com certeza. Até porque a gente sabe que a Fórmula E ainda tem muita resistência entre o público aqui no Brasil. Tem muita gente que fica naquela. Gente, quando anunciaram a corrida, eu vi muitos comentários falando sobre a categoria precisar trocar de carro no meio da corrida. Sendo que isso não acontece há uns bons anos. Então, assim, existe muito desconhecimento, existe muita gente que não vai querer ir porque não gosta, e também tem gente que não vai porque simplesmente não sabe. Porque a gente sabe que a Fórmula E é bem nichada aqui. Então, quem mais comprou ingresso é o pessoal que já acompanha muito assiduamente. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Casa cheia ou meio cheia, a festa vai ser bonita. Porque brasileiro não decepciona nunca, né? Pode ter 3 pessoas lá. Vai fazer barulho por 100. Isso eu sei. E uma coisa aí é que entra o papel do fã da Fórmula E, né? Eu falo tanto de Fórmula E, que esse ano eu já arrastei umas pessoas que estão começando a acompanhar. Teve uma amiga minha que durante a transmissão da corrida, durante a corrida, né? Ficou fazendo altas perguntas para mim no Twitter. Mas por que acontece isso e aquilo? Eu explicando, né? Porque ela falou, eu vi você tanto falar, tanto, que eu tive que começar a assistir. Teve gente também que eu conheço que começou a acompanhar a Fórmula E porque teve piloto que a pessoa gostava, que era da Fórmula 2 ou que era de alguma outra categoria e foi correr na Fórmula E, e por conta desse piloto a pessoa começou a acompanhar a Fórmula E, então tá aprendendo. Inclusive tem uma amiga minha que vai vir, tá se planejando para vir para a corrida da Fórmula E aqui, só porque ela acompanhava a carreira de um dos pilotos que tá no grid. Então, assim, muito louco isso. E aí que entra o papel do fã, acho que é muito importante. A importância que é da gente divulgar aquilo que a gente gosta, de estar sempre comentando do que a gente gosta, porque a gente vence o povo na insistência. A gente vence no cansaço, entendeu? Eu não sei quantas pessoas já chegaram e falaram para mim, nunca liguei para Fórmula E, mas de tanto ver você falar sobre, botei na corrida para assistir. Se a pessoa gostou ou não é outra história. Mas a pessoa da balada não dá audiência, isso que importa, entendeu? A gente vence no cansaço, não tem jeito. Uma hora todo mundo será conquistado. Bom, vamos agora entrar então nos pontos da corrida, né? Que tem bastante coisa interessante para falar do desempenho dos carros. Claro que aquilo que a gente tem que já pontuar desde já. A primeira corrida foi no autódromo, o que não é muito comum na Fórmula E. A maioria das pistas são pistas de rua. Então, pode ser... O desempenho, eu acho, dessa primeira corrida é legal, para a gente ver como é que estão os carros em relação ao que a gente tinha na pré-temporada, porém não é muito parâmetro. Eu acho que até depois da corrida de São Paulo, só lá na etapa de Berlim, que vem depois de São Paulo, é que a gente vai ter mais estabelecido como é que estão as equipes. Até porque a gente vai ter uma sequência de 3 pistas desconhecidas depois de Díria, né? No final do mês a gente tem a rodada dupla em Díria no dia 27 e 28, e depois a Fórmula E vai correr na Índia, na África do Sul e aqui no Brasil, que são 3 pistas novas. Então, isso também é um fator muito interessante, né? Vai ser novidade para todo mundo, né? Não só para os novatos, cuja todas as pistas são novidade para eles, mas para os veteranos também vai ter essa questão. Por isso que muita gente fala que a gente só vai começar a ter uma ideia real das equipes, de força para poder brigar por título lá em Berlim, depois da etapa de São Paulo. Mas, falando aqui do México, acho que a gente pode começar destacando o desempenho da Nil. A gente sabe que a Nil na corrida não foi bem, que chegou na corrida e eles ficaram nas últimas posições, né? Nas últimas posições, assim, tirando a galera do DNF. E o próprio Sérgio Sete Câmara, o próprio Dan Tickton falaram sobre isso, sobre que o carro ele tá rápido na classificação, tá rápido nas questões, né, de volta lançada, mas que na corrida eles precisam fazer alguns ajustes, isso ficou muito claro. A gente também sabe que o Porter e o Daniel não têm a mesma força que das outras equipes, isso é desde sempre. E agora tem esse fator que a gente está com a bateria da Williams que não é muito confiável, então isso também acaba atrapalhando um pouco, vai levar um tempo para essa bateria da Williams ficar acertada. A gente espera também, né, que eles consigam acertar, que a gente já teve muito problema com a Williams quando eles cuidavam da bateria lá nas primeiras temporadas. Mas eu acho interessante destacar que a Nil foi muito bem nos treinos, na classificação, nas voltas lançadas. A gente teve o Dan Tickton, que foi para as quartas de final dos duelos, né?
conseguiu passar pelo grupo dele e foi para os duelos. Acabou perdendo nas quartas de final mesmo, até porque o carro da New, né, mais difícil de competir com o powertrain mais forte. Mas foi uma coisa muito expressiva, foi uma coisa muito interessante de se ver. E deixo aqui a reclamação, né? O Sérgio estava no grupo A, ele acabou ficando em 7º lugar no grupo A, mas na verdade o Sérgio ele fez durante os 10 minutos lá que eles têm dentro da pista, ele ficou dentro dos 4 primeiros que classificavam, mas lá no minuto final, onde ele foi fazer a volta rápida dele, acabou que tinha tráfego na pista, mas ele, para mim, ele foi atrapalhado pelo carro que estava na pista. Segundo a leitura da prova, não foi isso que aconteceu. Mas eu senti que ele acabou sim sendo atrapalhado na volta rápida dele. Eu sei que tinha tráfego, mas o carro meio que parou assim na frente, foi meio estranho. E aí depois, quando ele foi entrar de novo na pista para fazer a volta rápida, ele acabou errando, né? Então ele não conseguiu fazer o tempo para poder chegar e conseguir e ficar nos melhores tempos para poder ir para os duelos, né? E a gente teve o Dan Tickton lá que conseguiu largar de uma posição interessante, né, na corrida. Então, inclusive, foi muito legal a entrevista com ele antes da corrida começar. Ele estava super empolgado, super feliz de estar largando na 5ª posição, que é uma posição que para um carro da New é bem difícil, né, da gente imaginar acontecendo. E foi bem legal, assim, ele estava super empolgado, falando que, tipo, ele tá mais confiante com o carro. E a gente já sabe da pré-temporada que o carro, apesar de na pré-temporada ter tido um monte de problema com a New, desde falta a peça de reposição, até o Tickton atrasando, enfim. A gente sabe que durante os testes de desenvolvimento da Gen 3, a New teve um bom desempenho, né? Então, assim, é aquilo que a gente sempre fala, a gente não espera que a New seja uma equipe de ponta, que vá surpreender, mas a New pode sim conseguir pontos esse ano. Eu acredito que eles vão conseguir ter um desempenho melhor do que eles tiveram na temporada passada. Eu fiquei muito chateada quando o Sérgio foi atrapalhado. E eu fiquei revoltada que não consideraram isso como uma punição. Mas, enfim, né? Quem sou eu para reclamar da FIA? Vou deixar passar, porque depois eles acertaram na corrida, então eu vou dar essa colher de chá para eles. Mas realmente, assim, a New deu para ver que eles vieram fortes nos treinos, vieram muito bem na classificação, né? O Tickton passar para os duelos foi muito bom para a equipe e dava para ver que o Sérgio tinha um ritmo bom para ir para os duelos também. E aí a gente vê 2 News nos duelos, é muita coisa para uma equipe que ficava só no fundão até o ano passado, né? Na corrida tiveram os problemas, a questão de gerenciamento de energia, o próprio Tickton teve problema de excesso de consumo de energia e teve também punição por sair da pista, ganhar vantagem, então ele acabou perdendo, foram 20 ou 30 segundos de punição ao longo da corrida, ele teve que fazer um drive-thru, então isso atrapalhou muito, né, ele vinha num ritmo bom, ele estava numa posição boa, precisou cair, mas é aquilo, a gente vai ter que esperar para ver, é um período muito longo de adaptação, é um período onde a gente realmente não sabe o que vem aí, porque, por exemplo, o dia é uma pista de rua, mas assim, segunda corrida do ano, você não vai poder botar todas as expectativas na segunda corrida do ano. Aí tem as 3 pistas novas que ninguém sabe como vai funcionar, ninguém sabe como é, ninguém nunca correu lá ainda. E aí chega Berlim, e aí sim o negócio vai dar pra gente ver. Eu espero, né, que a New consiga se encontrar, a gente sabe, não vai lutar por pódio, não vai lutar por vitória. A gente tem que torcer para dar uma zebra em algum momento e algum deles conseguir um pódio, assim, porque a gente sabe que na Fórmula E tem. Mas imagino que por desempenho não vai. Mas ficar nos pontos toda a corrida, acho que é um sonho possível de ser sonhado. É aquilo, né? Eu sempre tenho a esperança. Cara, é o que eu falo. Se eu me iludia com o Dragon Penske, mesmo sabendo que tava péssimo, mas eu falava, não, vamos lá, vai dar certo. E, de certa forma, o Sérgio tirava leite de pedra daquele carro. Eu acho que na New eles têm um carro melhor, né, em comparação a como era na questão da Dragon Penske na temporada passada. Que a gente já querendo comparar a New com a Dragon Penske, gente, pelo amor de Deus, tipo,
A Nil tem uma estrutura de equipe. Claro que agora a Penske tem uma estrutura de equipe, afinal de contas, fez parceria com a DS. Então, tipo, a Penske é uma outra equipe agora. Não tem nada a ver com como era a Dragon na temporada passada. Mas, partindo do pressuposto de equipe pequena, a Nil, ela tem uma estrutura maior e os dois pilotos são muito bons, né? Os dois são os mais novos do grid, né? A dupla mais jovem do grid é essa dupla do Dan Tickton com o Sérgio Sete Câmara, e os dois extraem muita coisa, assim, do carro, e eu acho que também para o Sérgio vai ser interessante que ele tenha aí um companheiro de equipe que vai fazer ele trabalhar, sabe? Que vai fazer com que ele tenha que mostrar serviço mais, porque o Tickton, ele se encaixou bem na Fórmula E, ele está desempenhando bem dentro da categoria, e vai ser interessante ver como é que vai ser no decorrer da temporada os dois aí dentro da Nil. Aliás, eu quero fazer um comentário, porque quem me acompanhou no passado sabe que eu meti o pau no Tickton. Eu falei que o menino parecia que não queria estar ali, que ele estava grosseiro, que ele não tinha empolgação nenhuma. Quero me desculpar abertamente. Dan Tickton, sei que você está ouvindo, tá? Vou me redimir contigo, porque, gente, eu percebi uma atitude tão diferente dele nesse primeiro Prix do ano. Assim, não esperava. Ele estava muito mais animado, dava para ver que ele estava muito mais feliz. Ele estava mais engajado com a equipe. Não vi ele uma vez sem o uniforme da equipe. E ano passado, ele mal usava. A gente viu. Ele, falando com os repórteres, dava para ver que ele realmente está se dedicando àquilo ali. Eu acho que ele está fazendo o possível para realmente construir uma carreira ali. Talvez não para o resto da vida, talvez ele procure outros lugares, mas enquanto ele estiver ali, dá para ver que o foco dele mudou. Não sei o que aconteceu ao longo do período de férias, mas... Terapia. Estou muito feliz, espero que ele continue assim. Né? A gente sabe, tanto ele quanto o Sérgio são esquentadinhos, eles vão xingar na rádio, eles vão brigar, que eles são assim. Mas e o Tickton, a gente tem que ser também justo. A gente sabe que, teve vários problemas, falou já umas coisas problemáticas aí, a gente sabe que teve já casos de ele ser grosso com as pessoas e tudo mais. Mas também tem uma série de fatores, assim, que apesar da temporada passada e ter esses momentos que não tava com o uniforme da equipe e tudo mais, mas eu já sinto uma diferença de postura dele desde a temporada passada, né? Ele tá muito mais recluso na questão de redes sociais, ele agora administra muito bem as coisas que ele posta, agora acho que ele tá pensando mais 2 vezes antes de falar. O Tickton, ele é um cara que naturalmente ele já tem um desequilíbrio emocional, eu já falei isso em outros episódios aqui do Entre Fórmulas. Ele tem um certo desequilíbrio emocional mesmo, que eu sempre falei que seria interessante ele ter um profissional ali para ajudar nessas questões dele, sabe? Ele não precisa falar abertamente disso se ele não se sentir confortável, ninguém precisa também sair falando disso se não se sentir confortável, que ninguém precisa ser o Helmut Marko falando que nem o Helmut Marko falando do Tsunoda, né? Ninguém precisa disso. Mas eu acho que ele foi aos poucos correndo atrás de melhorar esses pontos, né? Ano passado teve alguns vacilos, mas ainda assim, questão de modo em como ele tratava a imprensa, de modo como ele respondia as coisas, já deu uma boa melhora. E espero que essa brincadeira, eu falei brincando terapia, mas eu espero realmente aí que ele esteja tendo um apoio profissional. E se tiver, tá fazendo efeito, porque já mostrou, já tá desde a pré-temporada. Mas assim, só para fechar o assunto Tickton, eu acho que é bom a gente sempre lembrar que muita coisa das porcaria que ele falou, ele era muito novo ainda. Além dele ser novo, a gente sempre tem que lembrar. É um homem branco, cis, hétero, extremamente privilegiado, rico, criado numa bolha. Contexto importa. Né? Não estou defendendo, inclusive foi uma pessoa que criticou muito ele, muito forte em vários momentos. Mas eu também acredito que as pessoas, quando elas querem, elas podem aprender, evoluir e não cometer os mesmos erros. E a gente pode ver que esse controle que ele está tendo, esse cuidado com as redes sociais, o fato de que ele está se dedicando mais, ele está com uma energia melhor, a gente vê ele muito mais sorridente do que a gente via antes. Então, para mim, isso é um sinal de evolução. Se ele errar de novo, se ele falar alguma coisa preconceituosa, se ele falar alguma coisa problemática, a gente chama a atenção dele de novo. Todo mundo sabe que eu não era muito fã dele. Estou aqui elogiando o rapaz. Guardem isso no coração. Talvez não aconteça de novo.
agora, vamos pular para duas equipes emblemáticas. Temos DS Penske e temos Maserati, que assim, eu vou colocar como decepção, embora a gente sabe que a primeira corrida é aquilo que a gente sempre fala, não é parâmetro, papapá, 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 papapá. Porém, foram as equipes que chegaram metendo o pé na porta durante a pré-temporada. Também sei que pré-temporada não é tanto parâmetro assim, para muita coisa e tudo mais. Mas eles realmente, assim, tiveram um final de semana abaixo, né? E um final de semana abaixo, em todos os sentidos, não é só na corrida, foi na questão do treino livre, foi na questão também da classificação, né? Se eu não me engano, a gente não teve. Vou até conferir aqui para não passar a informação errada, mas a gente não teve nenhum piloto dessas duas equipes avançando para a fase de duelos da classificação. Então, isso acaba chamando muita atenção da gente, justamente por serem equipes muito fortes e com pilotos muito fortes também, com pilotos experientes. E teve o Verne no final da corrida, aquela administração de energia deles, os engenheiros dele aí não fizeram um trabalho, logo ele que estava se gabando, que faz 5, 6 anos que ele tem a mesma equipe de engenheiros. E aí chegou na última volta, quase que ele não completa a prova, porque a energia foi com Deus. E aí ele na última volta perdeu 4 posições, aí ele conseguiu lá passar da linha de chegada se arrastando. Mas, assim, é um ponto a se olhar, né? A gente teve também o Mortara que acabou abandonando a corrida, teve DNF, o carro deu uma pane lá, assim como aconteceu com o Sunbird, acho que com o René Rasch também. O Rasch eu não lembro se foi batida ou se foi pane no carro, mas a gente sabe que o Bird e o Mortara foi isso. Porém, acabou chamando realmente muita atenção esse desempenho aí abaixo da DS Penske e da Maserati, pelo menos nessa primeira etapa. Vamos ver como é que vai ser em Diriyah, que a gente sabe que Mortara gosta muito de Diriyah e as coisas vão mudar, vai ser uma outra configuração. Fórmula E tem muito disso. Mas enfim, o que você achou assim desse primeiro final de semana, primeira etapa do ano da Maserati e da Penske? Primeiro, eu quero dizer que eu me identifico muito com o carro do Mortara. Porque eu também estou indo super empolgada. De repente eu falo, quer saber? Não quero mais. Sento e paro pelo resto do dia. Piadas à parte, a gente não espera ver uma Maserati, que era a Venturi, né? Pra quem ainda não se atualizou nos nomes ou se confunde. A gente não esperava ver a Maserati sofrendo. E não foi sofrendo só na corrida. Ela sofreu em treino livre, ela sofreu na classificação. Você viu, assim, o Mortara boa parte do tempo nos pits, depois o carro parou no meio da corrida, o menino ficou lá deprimido, com os braços cruzados, olhando. Tem uma foto, inclusive, que parece que é o velório do carro do Mortara, é fenomenal. Mas, assim, foi uma surpresa e foi uma decepção, porque a gente sempre espera ver os grandes nomes mantendo a sua grandeza. Mesma coisa vale para a DS Penske, né? Todo mundo falando, nossa, a dupla dos campeões. É o atual campeão e o único bicampeão da categoria. Vamos chegar massacrando. Não foi bem assim, né? A gente viu o Van Dorn sendo consistente, porque é o que ele é, entendeu? Ele é consistente, ele vai conseguir um ponto, nem que ele tenha que empurrar o carro com o pé, tal qual os Flintstones faziam. Mas ele chega lá. E o Jeff, coitado, ele rezou e falou, olha, só vai, conseguiu atravessar antes de zerar a bateria dele. Mas assim, vamos ver o que vem aí, né? Fórmula E, nada tá escrito em pedra. Nada. Você chega sempre na última corrida sem saber o que vai rolar. Sem saber quem vai ganhar, sem saber quem vai perder. Então, assim, não vou dizer, ai, vai ser um ano horrível. Porque pode ser que a partir de certa corrida, terceira, quarta corrida, uma dessas duas equipes comece a dominar. A gente não sabe. A gente não sabe o que rolou ali no México. Às vezes, a pista, a configuração do autódromo, a configuração do carro que eles usaram, alguma coisa que deu pane ali, que eles vão conseguir consertar depois. Ou talvez não. Talvez realmente a DS Penske vire Dragon e a Maserati vire Americanas. E o que você falou faz sentido também, porque não é só um fator desempenho das equipes, vale a pena reforçar, a gente sempre reforçou, mas era mais para quem está ouvindo esse episódio aqui pela primeira vez, não ouviu os anteriores, vai ouvir depois, mas assim, tudo é novidade, esses pilotos, a maioria do grid, 99% do grid,
foi só pegar o pneu da Hankook do jeito que é agora, feito 100% para a temporada, durante a pré-temporada. Foram 3 dias de pré-temporada. Então, assim, é muito difícil. O piloto teve problema, mal conseguiu andar na pré-temporada, né? Então, para muitos deles está sendo tipo primeiros ajustes, primeiro tudo, e cada pista é uma configuração, cada pista é um jeito de se pilotar. Então aí paciência, como o Ben Sips falou, Fórmula E não está escrito em pedra. Então vamos ver aí como é que vai ser. A gente vai começar a ter uma ideia melhor, como eu já falei lá no começo do episódio, de fato como vai ser desenhado o campeonato, quais vão ser os pilotos que vão brigar por título e tudo mais, lá para a etapa de Berlim. Até São Paulo tem muito chão ainda para a gente ver aí misturebas e coisas diferentes. Porém, falando em coisas surpreendentes, coisas que a gente não esperava, coisas que, meu Deus do céu, temos sim que falar de Lucas de Grassi com a Mahindra. Lucas de Grassi, não sei como, qual milagre que ele conseguiu fazer com esse carro da Mahindra, com o powertrain da Mahindra, que novamente a experiência entra aí, que ele foi impecável na classificação, umas voltas rápidas absurdas, e ele chegou até o duelo final e venceu o duelo final e foi pole position. Começou a corrida também muito bem, depois é que ele acabou perdendo a posição, mas ainda assim terminou forte bastante para estar no pódio, para terminar em terceiro lugar a corrida. Então, assim, fora, outra coisa que pouco foi observado, mas é interessante de se falar, é o desempenho dele em conseguir concluir essa corrida, porque ele estava com baixíssima energia disponível no final da prova, tinha pilotos atrás dele com muito mais energia, e ele, assim, fazendo as voltas adicionais lá da corrida, ele fazendo com 2% de energia, aquilo caindo. Eu achei que ia acontecer com ele o mesmo que rolou com o Verne, mas não. Ele conseguiu terminar a prova, pegou o terceiro lugar, conseguiu concluir a prova e ainda concluir bem a prova, né? E aí conta também toda a experiência que o Lucas tem dentro da Fórmula E, né? Eu ia falar que a Mahindra chegou adulterada, mas o Roland, tadinho, ficou lá no fim também, né? Então, não é bem assim. O adulterado estava ali entre o volante e o assento. O leão de treino não compareceu nessa primeira etapa. Nem no treino. Tadinho. Esqueceu. Mas, enfim, o de Graça, ele estava assim... Ele chegou no P3, ele abriu uma muralha ali atrás e falou, ninguém vai passar. E ninguém passou. E olha que teve muita gente tentando, tá? Teve uma hora que tinha Jake Hughes, tinha Lotterer, tinha Buemi. Primeiro aí, Buemi apareceu ali na briga. Porque, meu Deus, eu tava aposentando o homem chegou, pera lá que não é bem assim. E o Lucas defendeu muito bem. Assim, a gente sabe que ele é muito bom em escalar pelotão. E o que eu era acostumada a ver do Lucas quando ele precisava defender, era uma agressividade, era uma coisa que às vezes gerava um toque, um acidente. Não teve nada disso. Ele estava assim, em paz, sereno, o carro lá 2%, 1,5%, ele de boa, defendendo assim, como se ele estivesse lixando a unha na sala de casa. Eu fiquei, moço, pelo amor. Eu tava desesperada, eu não torço nem pela Mahindra, nem pelo de Graça. Então, pensem. Eu tava assim, não, ele não vai conseguir, ele vai parar, o carro vai dar... Chegou, subiu no pódio, foi muito interessante. Mas, assim, realmente foi uma corrida que... Uma corrida não, foi um fim de semana, porque ele conseguiu a pole. Ano passado, vocês imaginavam uma Mahindra na pole? Eu não imaginava. Esse ano eu esperei que também não fosse pra pole. Chegou mostrando quem manda, mostrando por que ele é o maior vencedor da categoria, porque ele tem os números que tem. Não tem como discutir. Pois é, Mahindra surpreendendo. Mas a Mahindra tem disso também, né? A Mahindra é aquela equipe que ela é de meio de pelotão, mas ela surpreende, assim, de repente você pensa que ela tá ali no pódio e conquista pontos. E agora ainda mais estando com o Lucas de Grassi, né? Tipo, a chance de conseguir resultados mais expressivos é grande, né? É bem grande mesmo. Então, vamos ver, mas não é novidade, né? Acho que a gente ainda vê a Mahindra beliscar alguns pódios aí ao longo da temporada, e ainda mais tendo o Lucas, que é muito experiente. Acho que isso pode acabar acontecendo com mais frequência.
o que vale a pena agora, momento assim especial. A gente precisa falar sobre a Porsche. A gente precisa falar sobre a Porsche. E quando eu digo falar sobre a Porsche, não é só a Porsche, a equipe Porsche, mas as equipes que tem o powertrain da Porsche, que é a Porsche e a Andretti, que teve Jake Dennis como vencedor dessa corrida, que foi lindíssimo ele ganhando. Mas antes de entrar no tópico Jake Dennis vencendo o EPIX do México, era uma coisa que a gente já vem falando já faz um tempo, que Porsche e Nissan. Nissan é outra que teve um final de semana que não foi muito bom assim, porém não teve como a gente ter uma ideia muito grande, que o Nato acabou se acidentando lá com o Robin Fries logo na primeira volta, então a gente teve um carro a menos. Mas a gente teve o Sacha Fenestrada indo para a classificação, que a gente também vai falar sobre isso logo em seguida. Mas assim, é uma coisa que a gente já vem falando faz tempo. Eu, principalmente, já citei várias vezes que desde a época do desenvolvimento do Gen 3, as expectativas estavam grandes em cima de Porsche, em cima de Nissan. Inclusive, deixa eu arrumar, porque eu falei que a gente falou, a Nissan não foi muito tão bem, mas a McLaren tem powertrain da Nissan, né? E a McLaren tá tendo um desempenho muito interessante desde a pré-temporada. Então, mostra que o powertrain da Nissan tá entregando. O que tá faltando é a equipe da Nissan mesmo melhorar um pouco a estratégia, mas foi só a primeira corrida do ano, então vamos ver. Então, só para corrigir, porque acabei sendo um pouco injusta no meu comentário com a Nissan. Mas assim, cara, a Porsche teve o Jake Dennis em primeiro, o Pascal Wehrlein em segundo. O Pascal Wehrlein ganhou no México ano passado, né? Ele tem uma relação de sempre conseguir aí um pódio no México. O Lucas de Graça também é outro que sempre vai bem no México e veio aí o pódio também. Mas o da Porsche tivemos o Jake Dennis Andretti em primeiro com o powertrain da Porsche. Em segundo lugar, o Pascal Wehrlein, que é da Porsche. Depois a gente teve o Lotterer em quarto lugar e o da Costa em sétimo. Todos os carros com powertrain da Porsche. Então, assim, fiquem de olho na Porsche. E, cara, muito legal ver o Pascal Wehrlein indo pro pódio. Eu espero que não seja só do México, que agora realmente a Porsche consiga entregar o carro que faz sempre que eles estão querendo entregar um carro bom. Porque o Pascal merece ter resultados cada vez melhores, ainda mais pelo vacilo que a equipe deu com ele em 2021, nas corridas que ele ganhou, que ele foi pro pódio, que perdeu por conta de erro da equipe. Também pela questão do Lotterer, espero muito que o Lotterer consiga conquistar a sua primeira vitória na Fórmula E nessa temporada. Acho que tem tudo para virar isso, se esse ritmo se manter. E, cara, assim, trabalho incrível da Porsche ao longo do final de semana todo, não só na corrida, né? Não só na corrida. Todos os pilotos com o carro do powertrain da Porsche, se eu não me engano, foram para os duelos, né? Talvez, acho que só o da Costa que ficou de fora. Acho que só o da Costa ficou de fora, mas, cara, é muito expressivo, né? Um resultado, tipo, muito expressivo para a Porsche. Eu realmente espero que a Porsche continue entregando, né? Pelo menos, né? Powertrain, ele continue desempenhando bem o seu papel, porque a gente tem o Jake Dennis, que tá ali desde 2021, mostrando que ele tem muito potencial, só precisa ter o equipamento certo para ficar ali na ponta. A gente tem o Pascal Wehrlein, que, meu Deus, depois do Sam Bird, ele é o mais azarado do grid. Não tem comparação. Tá os dois ali, ó, brigando para ver quem vai pegar o P1 do azar. O Lotterer, tadinho, ele precisa, ele merece conseguir a primeira vitória dele. Já passou da hora desse homem desencantar uma vitória. Então, assim, espero que a Porsche continue brigando ali na frente. Não que domine, porque a gente nunca quer ver dominância na Fórmula E, mas que entregue o que eles precisam para conseguir bons resultados, para ver todos esses pilotos, esses nomes sempre ali no pódio, né? Eu acho que tem muito potencial. Todo mundo ali. E, gente, André Lotterer, eu quero todo mundo gritando por esse homem em São Paulo, porque bora passar uma energia positiva. Eu nem vou falar da Jaguar, porque eu acho que não adianta. Não tem o que resolver. Calma, foi só a primeira corrida, pô. Jaguar. A Jaguar. Foi só a primeira corrida, foi só 2022, foi só a pré-temporada. É que a Jaguar também tem aquela coisa, né? Começa ruim, aí dá aquela melhorada, se fosse ilude, fala agora vem aí, e aí a Jaguar morre na praia de novo. Tô achando que o script vai ser o mesmo no Gen 3. Vai começar no caos, vai ter uma melhora e depois vai voltar para decepção. Mas já vamos falar da Jaguar, já logo mais para frente. Mas assim,
sobre a Porsche realmente é aquilo que a gente fala, a gente nunca quer dominância, mas a gente tem que ter aquelas equipes que são protagonistas, né? Aquelas 4 equipes que estão ali se destacando, sempre acontece isso, então a gente espera que se mantenha isso na Fórmula E, né? Que a gente tem essas equipes conseguindo ter uma renovação também, né? Acho que é legal agora nesse Gen 3 a gente ver, quem sabe, uma Nissan brigando lá no topo, uma Envision brigando lá no topo, que já brigava nas temporadas anteriores, mas sempre faltou aquela coisinha a mais, sabe? E, cara, o Jake Dennis é surreal, assim. Ele, pra mim, é um cara que tem tudo pra conseguir um título na Fórmula E. Não sei se vai ser esse ano, não sei se vai ser no próximo, mas ele tem tudo pra ser um campeão nessa competição da Fórmula E. Eu espero muito que ele seja um cara que vença. Quero muito que ele tenha um título dentro da Fórmula E. Acho que ele tem uma força e uma leitura de corrida muito boa, muito incrível. E, cara, não tem como. Na hora que ele ganhou, ele emocionado dentro do carro, parecendo que era a primeira vitória do Jake Dennis na Fórmula E, sabe? Acho que até por conta da reestruturação que a Andretti teve no ano passado e das dificuldades que eles encontraram no meio do caminho. Cara, a imagem, quando acaba a corrida, que ele estaciona o carro, que ele tá com o capacete ainda, que você vê ele com a mão dentro da viseira, assim, tipo, e tirando, e emocionado, assim, foi um momento muito marcante, muito bonito de ver. Foi muito legal ver também, porque a gente tá com o Oliver Askew nos comentários, né? O Oliver Askew foi o parceiro do Jake Dennis ano passado, que merecia muito ter mais oportunidade ainda no grid, mas acabou não rolando. Porém, ele tava nos comentários. Não sei se ele vai ficar na temporada toda, espero que sim. Foi ótimo ter os comentários dele. E ele não esconde a torcida dele pro Jake Dennis em nenhum momento. Toda vez ele fala, não, eu vou ser imparcial, mas eu tô torcendo pro Jake. Aí o Jake vai muito bem. Aí quando começou a corrida, ele falou, eu tô torcendo pra que o Jake vá bem, né? E até, agora não lembro se foi antes da corrida ou se foi depois da corrida, acho que foi antes da corrida. Ele foi falar lá com o Jake Dennis, não sei o quê. Aí, do nada, ele vira pro Jake Dennis e fala assim, e falou assim, virou pro Jake Dennis e falou assim, ai, você sente a minha falta, né? E ele, eu sinto muito a sua falta, e não sei o quê. Muito bom ver os dois, assim, os miguxos, entendeu? Sim. Foi muito bom esse momento do Oliver Askew falando isso, assim. É muito fofo, inclusive, essa amizade que os dois desenvolveram. E, cara, é isso, assim. Eu acho que o Jake Dennis merece demais. Eu acho que o Pascal Wehrlein também, você falou muito bem. Era o azarado, era o cara que, meu Deus do céu, sofrimento puro. Toda vez que tá lá, conseguiu acontecer alguma coisa e tudo ia por água abaixo. Então, assim, vale a pena a gente ficar de olho na Porsche, sim, que tem muita coisa interessante. Que venha também a primeira vitória do Lotterer, que ele merece. E não tá dando mais tanto trabalho para os coleguinhas. Aquela fase lá de 2020, 2021 que o Da Costa reclamava dele já ficou no passado. Ano passado fez uma temporada limpa, sem estar envolvido em polêmica. E começou esse ano também muito bem, né? Então vamos ver como é que vai seguir aí. Jake Hughes, hein? Jake Hughes chegou aí com a McLaren fazendo a sua estreia com uma dupla interessante. É o Jake Hughes e o René Rast. Mas o Jake Hughes, desde a pré-temporada, o menino, assim, estreante. Eu acho que é coisa de Jake, né? É coisa de Jake. O Jake Dennis estreou 2021 também, ninguém esperava grande coisa. O Jake Dennis quase levou o título, inclusive, ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial. E agora a gente tá tendo o Jake Hughes, que chegou e quase foi pro pódio aqui no final, né? Nas últimas voltas ele acabou perdendo aí posição pro de Graça, e depois ele ele foi caindo e perdeu a posição pro de Graça e depois pro Lotterer. O Lotterer, inclusive, fez uma ultrapassagem lindíssima dele. Mas assim, McLaren tá bem aí, o Jake Hughes chegou chegando. Vamos ver como é que vai ser no resto. Mas pelo menos aqui no México o menino surpreendeu, né? Brilhou demais, gente. Meu Deus, imagina você chegar, seu primeiro fim de semana, e você já ir pra semifinal na quali. Não é todo mundo que consegue isso. Não é todo mundo. Pode falar o que for. Entendeu? E aí a gente precisa lembrar que René Rast chegou agora, mas ele chegou agora voltando, porque ele já correu na Fórmula E.
Ele era piloto da Audi em 2020, 2021. Pra não falar bobagem, em 2021. Isso. Aí ele ficou um ano fora, mas assim, ele já conhece. Claro, reforçamos que o Gen 3 é um carro completamente novo, regulamento todo novo, todo aquele blá 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 que a gente já tá falando desde o ano passado. Mas ainda assim, ele sabe mais ou menos como a banda toca. E o Jake Hughes chegou e falou assim, não, com licença, que este é o meu momento, eu vou brilhar. E ele brilhou. Assim, aliás, além da ultrapassagem lindíssima do Lotterer, teve uma defesa que o Jake fez pra cima dele, que eu fiquei, meu amigo, o menino não tá pra brincadeira, entendeu? Falo menino, mas assim, preciso fazer um comentário assim, meio em off, que eu chamei ele de criança ao longo da transmissão, e a Clara veio e falou, ele é velho. Eu falei, não, ele não é velho. Fui pesquisar, descobri que o cidadão é 3 anos mais velho que eu. Então, assim, retiro criança. Gente, eu me sinto muito idosa nesse conceito. É que a Clara é nova também, né? Tem isso. A Clara lá no Twitter deixa comentários. Então, pra ela, eu sou uma idosa, porque o Jake Hughes tem 28 anos, né? E ela chamando ele de velho. Eu com 27, toda vez que a Clara chama o pessoal de 27 e 28 anos de velho, eu já pego andador aqui, sabe? Eu, quando ela fala que tá indo pra escola, eu falo, ai meu Deus. Mas, enfim, Jakes brilhando. Aliás, muito legal que a gente teve a batalha dos Jakes nas classificações. Jake Dennis versus Jake Hughes. Foi sensacional. Foi aquele meme do Homem-Aranha apontando. As equipes postaram também, né? Achei sensacional. As equipes interagindo nas redes sociais. E a Fórmula E mantém a tradição de ter pelo menos 2 pilotos com o mesmo nome no grid, né? Porque tem que ter. Teve a época do Alex, teve a época do Oliver e do Antônio, agora é a era do Jake, não tem jeito. Mas Jake Hughes brilhou, Sasha Fenestraz brilhou também. Acho que não foi mais longe, porque pelo que entendi, ele também teve problema ao longo da corrida, acabou perdendo posições, mas na classificação ele estava bem, nos treinos livres ele estava bem. Os 2 novatos chegaram assim dedicados e trabalhando muito bem. E o Sasha Fenestraz aquilo, né? Aquele sorriso de 2 quilômetros que ele falando assim, fui para os duelos, não deu para avançar muito, tá eliminado da classificação, mas eu tô muito feliz. Um sorriso gigantesco. O menino tá triste. Não tá triste que você foi eliminado. Não tá com raiva. Não. Sorrisão, assim. Então, cara, ele tem uma energia muito boa, né? Ele tem uma energia que, cara, você olha pra ele e você fala, não tem tempo ruim do lado do Sasha Fenestraz, cara. Não dá. Vou abrir um tópico aqui. Parem de falar que Sasha Fenestraz é francês. Ele é um hermano argentino. Ele torceu pra Argentina no final da Copa do Mundo contra a França. Parem de falar com menina francês. É que o Sasha Fenestraz, novamente, ele é franco-argentino, né? Acho que a mãe, ele é filho de pai francês e mãe argentina. Ele corre com as 2 bandeiras, ele corre com a bandeira da França e da Argentina. Porém, quando pega as transmissões, em qualquer competição oficial, geralmente na tela sempre aparece uma bandeira só, né? Geralmente sempre aparece a bandeira da França em destaque, né, por conta, ele nasceu na França e tudo mais, mas se vocês olharem o uniforme do Sasha Fenestraz, o carro do Sasha Fenestraz, sempre ele corre com as 2 bandeiras. E o que acontece? A maior parte da família do Sasha Fenestraz tá tudo na Argentina, então ele sempre vem pra Argentina, ele tá o tempo, vem pra Argentina, não, que eu tô no Brasil, né, falando vem pra Argentina, é que tá aqui do lado do Brasil, né, a gente fala vem pra Argentina, porque tá do lado, mas no caso, ele todas as raízes dele, cultural, é muito mais argentina do que francesa. Inclusive, pelo que eu tô vendo, alguns rumores aí de que ele tá mexendo os pauzinhos, na verdade, para que a bandeira argentina seja a principal dele, né? Seja a principal dele no sentido de quando mostrar na transmissão a cor da bandeira dos pilotos, mostre a bandeira da Argentina em vez da bandeira da França. Então, não sei como é que ele vai fazer isso, se ele vai conseguir fazer essa mudança já nessa temporada. Mas o menino, apesar de ter nascido na França e ter pai francês, a cultura dele, tudo mais é argentino, ele é argentino, e é isso, assim. Então, é um hermanito. É um hermanito, exato. Tanto que eu faço os comentários em português, mesmo às vezes no Instagram, e ele responde lá em espanhol. É ótimo, que manda em português, responde em espanhol, às vezes eu mando em inglês. Acho que ele vai pensar, ela é louca, porque ela manda em português, daqui a pouco ela manda em inglês, achando que eu não vou entender, mas é isso. Poliglota, bem. Poliglota faz assim. Porque eu não sei falar em espanhol. Então, assim, às vezes ele posta coisa em espanhol, eu vou falar lá, eu falo em português, ele que lute. E é isso.
porque eu entendo, mas eu não sei falar. Voltando para Penske 2 segundos, o que aconteceu com o Verne? Em Verne, você aí se gabando dos seus 5, 6 anos com a mesma equipe de engenheiros, mas o pessoal não conseguiu administrar energia aí, o Verne no final aí da corrida se lascou, deu sorte que se arrastando o carro passou pela linha de chegada, mas na última volta ele perdeu posição, porque estava na zona de pontuação, acho que ele acabou perdendo 3 ou 4 posições, ele acabou terminando a corrida em 12º lugar, deixando para o Van Dorn a tarefa de ser o único a pontuar aí pela DS Penske, que o Van Dorn que levou um pontinho, que ficou em 10º lugar, mas assim, Verne, se é bicampeão dessa Fórmula E, viu, Verne? Estamos de olho no senhor. Agora eu posso chamar ele de senhor porque ele já é pai. Então, assim, o status de senhor foi consolidado. Atualizado. Tá vendo? É ele que vocês têm que chamar de velho. Ficar chamando de velho o povo de 27, 28 anos aqui. Fazer protesto, tá? Isso quando a gente tem o Jeff pai e calvo. Entendeu? A gente tem Lottery e tem Boêmia desse negócio, entendeu? Perto deles, o Jack Hughes é criança mesmo, tá? Defendendo Vou manter o aqui. Criança. Mentira, não, gente, eu não consigo chamar de criança porque ele é mais velho que eu. Mas não é velho também, calma lá. Mas é que ele é o falso, ele passa essa ideia, né? Ele é que nem eu. Nós somos pessoas que têm quase 30, mas se você olha pra minha cara, você fala, mano, ela tem 21, 20. Às vezes, dependendo do dia que eu tô, como é que eu tô vestida, até menos. E o Jake Hughes é a mesma coisa. Quando eu vi a cara dele, eu já sabia a idade que ele tinha, mas quando eu vi a cara dele assim, quando tava na Fórmula 2, eu falava, meu, esse menino deve ter o quê? Uns 18 anos? E ele tem 18 mais 10. Mas é isso, assim. Agora, olhando aqui nossa lista de coisas para falar, vamos falar do nosso aposentado favorito, né? Envision. E ó, já dá para emendar Envision com a Jaguar, porque a Envision tem o powertrain da Jaguar. A gente viu que desde antes da pré-temporada, esse powertrain da Jaguar estava traiçoeiro. A gente teve piloto da Envision com problema na pré-temporada, o Buemi sofreu acidente. O Bird, antes da pré-temporada, durante os testes, também sofreu acidente. Com esse problema da frenagem, principalmente, mas isso também passa pelo powertrain. Enfim, Jaguar com 1 milhão de problemas. E assim, a Envision tem o powertrain da Jaguar. E a gente teve a Envision pontuando com os 2 carros no Prix do México. Sebastian Buemi ficou em 6º lugar, conseguiu 8 pontos. E o Nick Cassidy conseguiu 2 pontos. Lá na Jaguar, a gente teve o Mitch Evans, que ficou em 8º lugar. E o Sunbird teve problema no carro logo no começo da corrida. O carro parou e tchau, Sunbird não conseguiu correr. Mas antes da gente chorar as pitangas com a Jaguar, vamos falar da Envision. Porque assim, eu era uma daquelas pessoas que imaginava que Buemi não estaria esse ano na Fórmula E. Porque, assim, a temporada passada, cansamos de ver imagens assim, de Buemi de saco cheio lá na Nissan, dormindo dentro do carro, nem aí pra nada, super desmotivado. Pra mim, ele era um cara que nem se oferecesse em qualquer lugar pra ele ia querer ficar na Fórmula E. E aí, fui surpreendida com a Envision lá no meio da segunda temporada, não. Lá no meio da temporada de 2022, anunciando que seria... Não anunciou. Né? Teve rumor de que o Buemi ia para a Envision correr com o Nick Cassidy, e aí isso foi concretizado quando começou lá a janela de contratações da Fórmula E. Mas assim, não esperava que Buemi fosse renascer das cinzas da forma em como ele renasceu, e correndo bem, porque ele brigou por posição com o Lotterer, brigou com o Jack Hughes, disputou. E olha que assim, é que a energia estava acabando e tudo mais. Mas se tivesse mais volta nessa corrida, não sei se o Jake ia conseguir segurar o Buemi por muito tempo ali, não. Eu tô aposentando o Buemi desde o México ano passado. Então imagine a minha surpresa quando eu estava olhando a lista de pessoas ali no top 5, top 6, e eu vi o nome dele lá. Quando eu vi que ele era um dos que estava cafungando o cangote do de Graça, tentando tomar a posição dele. Eu falei, meu amigo, como assim? Era para você estar na fila do INSS. Tá fazendo o quê? Me surpreendi também pelo fato de que a Envision tem o powertrain da Jaguar, e para a Jaguar não funcionou. Quer dizer, Mitch Evans fez milagre. Temos santo Mitch Evans, senhor milagreiro, carregando aquele carro nas costas e falando, eu vou pontuar. Mas assim, Buemi deu o nome, tá?
chocada, estarrecida. Não sei se vai continuar assim a temporada toda. Tem toda a questão de que Jaguar tá demonstrando muito problema desde antes. Então, a gente não sabe se daqui pro fim da temporada a coisa vai melhorar, a coisa vai piorar. Sempre pode piorar. A Jaguar é a prova viva de que você chega no fundo do poço, lá tem uma pazinha te esperando para você cavar mais fundo. Não tem jeito. E falando da própria Jaguar, eu peço demissão. Eu não quero mais torcer para Jaguar. Eu não quero mais torcer para Sunbird. Eu sinto... O Lance Stroll tem aquela frase icônica no Drive to Survive que eu vou parafrasear. Você ama a Jaguar e o Sunbird, mas eles não te amam de volta. Entendeu? Eles só fazem a gente sofrer. O carro do Sunbird fez a mesma coisa que o do Mortara. Chegou num momento e falou, não quero mais correr. Quer resultado? Corra a pé. Entendeu? Teve uma falha no eixo de transmissão, a Jaguar explicou depois, mas mesmo assim, gente, olha, expectativas foram assassinadas nessa corrida. Não tenho entusiasmo para nada, não imagino nem um pódiozinho. Fala a sua frase de efeito da inimiga da decepção. A expectativa é a mãe da decepção. Ainda bem que ela está morta e enterrada. Não temos expectativas, né? Estaremos aqui esperando apenas o pior, nada além do pior. Ai, meu Deus. Gente, quem for Pretrix, eu não vou conseguir. Mas assim, quem for Pretrix, por favor, sal grosso, massinho de arruda, uma fitinha de Nossa Senhora do Bonfim para os dois. Só para garantir. O Mitch ainda não tá tão azarado, mas vai que é contagioso. Nunca se sabe. Pois é, a Jaguar é aquilo. Ano passado foi assim também, né? Começou mal. E melhorou, de repente. E aí, na hora que o Evans mais precisava, o carro abriu o bico. Tô sentindo que a narrativa vai ser a mesma esse ano. Só espero realmente que a distância entre o Evans e o Bird não seja muito grande. A gente sabe que ano passado, tipo, o Bird passou também por problemas pessoais e que não foram falados quais foram, e não tem que ser falado, é a vida privada do piloto, mas a gente só tá trazendo isso à tona porque também é importante trazer esse tópico. E ele começou essa temporada bastante animado, e eu espero que o carro não dê problema, que ele consiga pelo menos correr, sabe, completar as provas, e que o desempenho ruim seja ruim porque foi ele que fez a cagada, sabe? Não porque o equipamento não entregou. Até por questão mental e tudo mais. Eu acho que o Senna merece, o Senna precisa ter uma fase boa. Eu nem espero, mas assim, eu não acho que ele vai ganhar título, apesar de ser uma coisa que eu queira muito. A gente sabe também que é uma coisa que ele quer muito, então por ele querer muito, sempre foi uma coisa que eu desejei para ele, mas eu acho difícil acontecer nesse momento, sendo bem sincera. Mas eu espero que pelo menos ele possa ter uma temporada boa, sabe? Que ele possa beliscar pódio, que ele possa concluir as provas, que ele não tenha tantos problemas, sabe? Ter um alívio, ter um momento de tranquilidade depois de todo o caos que foi ano passado para ele. E vamos ver aí se melhora as coisas aí pra Jaguar, né? Eu, como Sunbird, eu tô tendo vários flashbacks dos meus anos com Sebastian Vettel. Porque eu fui de vamos ganhar um título, para vamos conseguir um pódio, para, pelo amor de Deus, termina uma corrida sem bater, sem abandonar, sem se quebrar. Só termina a corrida. E, cara, é muito louco que eu sei que não sou a mesma pessoa, eles têm pensamentos diferentes, eles têm coisas, focos diferentes, mas é realmente, né, o Sunbird, eu acho que ele é pra gente, em questão de vibe, de energia, de jeito de se portar, do jeito que fala, da maneira em como ele trata as pessoas, ele é como se fosse o nosso Sebastian Vettel, assim, na Fórmula E, né? Ele tem um carinho, um tato para tratar as pessoas, um carinho para tratar as pessoas, né? A gente teve até a Renata Corrêa, que veio aí no último episódio do ano passado, que ela comentou de algumas entrevistas que ela fez com os pilotos, ela falou também do Sunbird, de como o Sunbird é carinhoso, de como ele é atencioso, que mesmo ela tendo dificuldades para, né, poder perguntar as coisas, ele foi super paciente, atendeu ela mesmo quando já tinha estourado o tempo. Então, assim, tem muito essa vibe de Sebastian Vettel, né? Dadas as comparações, a gente fala que o Sunbird é o nosso Vettel, né? Eu falo que eles são a mesma pessoa, escrita em fontes diferentes. Então, tipo assim, é a mesma pessoa, mas um é em Times e o outro é em Arial, por exemplo. É isso. Impresso na mesma impressora. Mas, assim,
é um fato. Os dois baixinhos, os dois loirinhos, barbudinhos, os dois fazem piada ruim, os dois são ciumentos, possessivos, extremamente competitivos. Tem essa característica, assim. Mas, por favor, não vamos ter o mesmo destino de carreira. Eu não aguento. Entendeu? É demais pra mim. Já tô imaginando o Sam Burt no final da temporada, deixando tudo. Ocultando todas as publicações do Instagram e vindo com um vídeo em preto e branco. Se ele postar qualquer coisa em preto e branco, gente, eu desativo todas as minhas redes sociais. Eu sumo, eu abandono o automobilismo pra sempre. Entendeu? Ninguém merece. Depois desses momentos de sofrência, vamos falar de um pouco mais de sofrência. A gente teve o Robin Fries. O Robin Fries que quebrou a mão e quebrou sério nessa corrida. Na primeira volta, ele teve um acidente com o Nato. Ele bateu na traseira do Nato, né, numa curva. O Nato estava com tráfego na frente do Nato, então ele teve que diminuir a velocidade. E aí o Fries acho que não conseguiu reduzir tanto assim e acabou batendo na traseira do Nato. Só que a batida, quando você olha, não foi grande coisa. Você olha e você não imagina que fosse dar estrago que deu, né? Mas o Fries teve que passar por uma cirurgia de 5 horas de duração. Ele acabou quebrando o pulso e também ele teve fratura em diferentes pontos da mão, à esquerda aí. E ainda não foi dito quanto tempo ele vai ficar afastado, mas vai levar um tempo para ele se recuperar. E isso acabou encerrando uma sequência de 32 corridas completadas pelo Fries que vem desde 2020. Ou seja, desde 2020 ele consegue completar todas as provas que ele está dentro. O que é uma coisa que não é muito fácil de se fazer na Fórmula E, né? Até o Van Dorn, que é o reizinho da consistência aí, quando ele ficou de fora porque alguém bateu nele, né? E o Fries estava desde 2020 aí completando provas. Então, é doido isso. E agora torcer pela rápida recuperação do Fries aí. Provavelmente quem vai entrar no lugar dele é o Jehan Darvala, né, que era da Fórmula 2, que foi anunciado como reserva da Mahindra e da Abt no final do ano passado. Ele é reserva da Mahindra e da Abt. E também se falou do nome do Kelvin van der Leeds, que é um piloto sul-africano, que ele tem ligação com a Abt, mas é que ele fez coisa com a Abt lá em 2020. Eu vou fazer um comentário muito óbvio, mas é que eu preciso compartilhar isso e eu preciso que isso seja gravado em áudio, porque em texto não faz sentido. Toda vez que eu leio o nome da Ruvala, eu lembro do Jason Derulo, que em toda música ele fala Jason Derulo. Eu leio Yeah, Derulo. É isso, um beijo. Enfim, voltando pro tópico que é corrida, eu fiquei muito triste quando eu vi que... Só pra cortar, eu falo o nome dele errado mesmo. Eu falo Darvala, não sei se é Darvala, porque todo mundo fala Fries. E o Fries já cansou de falar que tá errado a pronúncia do nome dele, que não é Fries. Só que ele mesmo nunca fala como é que é. Então eu acho isso ótimo. Começa a chamar de Frigens. É que na transmissão em inglês, o Jack Nicholson falando, como é que fala seu nome? É Fries? Aí ele... não, mas como é que é? Aí ele... não, pode falar Fries, mate. Falando pra ele, mate, pode falar Fries. Mas assim, não sei falar o idioma dele. Porque se eu soubesse, eu ia pesquisar no YouTube algum vídeo dele falando no idioma dele, falando o nome dele. Todos os vídeos que eu achei dele falando no idioma dele lá e falando em holandês, é uns vídeos aleatórios onde ele nunca fala o nome dele. Então é isso. E o Darvala é a mesma coisa. Eu não sei se é Darvala, se é Darvala, aí eu falo Darvala, mas já peço desculpas aí pra galera que não aceita uma pronúncia não muito boa. Eu vou me informar corretamente sobre como falar Darvala, Darvala. Sim, eu falo assim da mesma forma que o Alex Jakes fala, então confio no baixinho. Mas voltando a falar do Robin Frigens, não vou mais falar Fries, falar Frigens. Eu fiquei muito triste quando eu vi que ele tinha machucado a mão. E eu fiquei extremamente preocupada quando ele fez a postagem e falou que ele ficou 5 horas em cirurgia. Porque ele teve múltiplas fraturas na mão e no pulso. Eu fiquei, meu Deus, quantas corridas esse homem vai ter que ficar fora para se recuperar? Talvez fique só uma, talvez fique 2. Mas assim, tadinho, sabe? A gente sabe que ele também tá no clubinho do azar. Ele sempre sofre, ele tá ali. Ele tá perto, ele tá tentando, mas alguma coisa nunca deixa.
Eu espero que ele se recupere logo, que ele não perca muitas corridas. O ideal seria ele não perder nenhuma, né? Mas vamos torcer para que ele só perca uma. E que ele volte bem e consiga mostrar, né, como ele tá com o carro, como ele tá com a equipe. Porque, tadinho, ele teve meia volta. Sim, não conseguiu fazer nada. E outra coisa, a Abit, né, desde a pré-temporada tá em situação de barril, assim, tá ruim. Mas, novamente, foi a primeira corrida da temporada, aquela coisa que a gente sempre fala, então tem que ter paciência. A Abit tá com o Porsche da Mahindra, mas até o momento nada tá dando muito certo pra Abit. Tô sentindo que não vai melhorar muito do que veio apresentado, mas eu realmente espero que esteja errado. Eu falo isso muito assim pelo Friends mesmo, sabe? Enfim, vamos ver como é que vai ser aí as próximas etapas. Falando em Abt, Miller também... Não, gente, meu Deus, Miller tá na Maserati, né? Fiz uma confusão do cão aqui. Não, o Miller tá na Abt. Na Maserati é o Gunter. Ah, tá, beleza. Ai, gente, vamos... Dá pra entender. Teve muita mudança na Fórmula E. Acho que foi a maior mudança que a gente teve de pilotos e equipes, entrada de gente. Todo mundo mudou de equipe. Acho que só a Jaguar manteve a mesma dupla. Então, assim, paciência. Tenham paciência com a gente que vai demorar. E assim, estávamos de férias, né? Férias, entre aspas. Até agora, não me acostumei com o da Costa na Porsche. Toda vez que eu falo Porsche, eu penso no Verlaine. Eu penso no Verlaine e eu fico pensando, mas quem é o segundo piloto da Porsche? Não faz sentido algum, gente. Eu vejo ele sem o preto e dourado da DS, eu fico calma. O cérebro, ele não carrega informação. Assim, vamos assim como quando eu vejo o Van Dorn eu vejo o Driver's Room, o Van Dorn com o uniforme preto e dourado, eu fiquei procurando aquele preto e azul da Mercedes. Muito acostumada ainda. Gente, vai levar um tempinho, as confusões elas vão acontecer. Voltando, Miller, tadinho, nem chegou. Assim, não vi ele nos treinos, não vi ele na quali. Na corrida, eu vi o nome dele em algum momento, mas pouquíssimo também. A Abt não estava muito bem, o próprio Friends falou em entrevista que não esperava um bom resultado. Imagino que ele não esperava o resultado que teve, né? Mas ele já estava preparado para não ir muito bem. E é aquilo, a gente vai ver se vão conseguir melhorar daqui para frente, mas não foi um começo muito, muito bom. A próxima corrida agora da Fórmula E, a gente vai ter as etapas de dia e a rodada dupla no dia 27 e 28, corrida noturna, a única corrida noturna do calendário. Vamos ver como é que vai ser aí o desempenho dos pilotos, mas é uma das melhores corridas que a gente tem no calendário. E assim, tô doida para ver e para saber como é que vai ser, se vai ser diferente, se vamos ter uma configuração diferente, vamos ter equipes diferentes vencendo, pilotos diferentes vencendo. E, enfim. Só vou falar aqui que minha ansiedade ela é fútil, porque corrida noturna significa o quê? Muita beleza. E o Gen 3 ele tem uma configuração de luz belíssima. Os LEDs ficaram muito legais no carro, né? Os LEDs ficaram incríveis. Aí eu fiquei pensando, se eles ficaram bonitos assim, de dia, imagina à noite. Então, assim, ó, a ansiedade, se falando de beleza, está no alto. Estou muito animada para ver como é que vai ficar. Amo uma corrida noturna. Diria, sempre entrega corrida boa. Não teve uma corrida lá que foi ruim, que eu me lembre. Então, assim, os ânimos estão altos. É isso, pessoal. Estamos oficialmente de volta, então, aqui. Para você que ouviu esse episódio do Entre Fórmulas, muito obrigada pela companhia de vocês. Agora é um longo ano aguentando aí a gente falando de Fórmula E, de Fórmula 1 também, que logo mais também estará de volta. E é isso, galera. Muito, muito obrigada. Espero vocês no próximo episódio aqui do Entre Fórmulas. É isso aí. Continuem acompanhando a gente. Espero que vocês tenham paciência com esse nosso começo, né? Confusões e mudanças e coisa nada. Mas estou muito animada para passar esse ano todinho com vocês. Tem muita coisa que vem aí. A gente vai fazer os nossos episódios, a gente vai criar os nossos conteúdos para as redes sociais,
pro site do Entre Fórmulas. Então, pro canal do YouTube também. Pro canal do YouTube. Não esqueçam de acompanhar a gente no site, no Twitter, no Instagram. Nosso Instagram mudou de @, agora é Entre Fórmulas _, não é mais Entre Fórmulas Podcast, tá? Vai estar aqui na descrição do episódio para vocês poderem ter acesso a todas as nossas redes, então sigam o nosso multiverso. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre e nos encontramos em breve.